colecionador de palavras. As pessoas colecionam as coisas mais estranhas, mas também os animais, como os esquilos, por exemplo, sempre colecionam alguma coisa. Você também deve colecionar algumas coisas, como brinquedos ou bonés. Pode ser que você colecione bolas. Eu não sei, mas na minha história de hoje, quero falar sobre o velho troll Pollux, que há quase 2 séculos tinha o hábito de colecionar palavras isoladas, desde que tivessem propriedades mágicas muito específicas. Com o passar do tempo, ele já tinha reunido um monte de palavras e guardava seu vocabulário como se fosse a menina dos seus olhos, para que nenhuma das palavras se perdesse. Mas como isso aconteceu? Como alguém tem a ideia de colecionar palavras? No caso do nosso troll Pollux, isso está relacionado a um acontecimento na sua juventude. Desde aquele dia, ele dedicou toda a sua vida à busca por palavras mágicas que, quando encontrava, anotava cuidadosamente em um grande livro, para que não se perdessem mais. No começo, era só um caderninho, que se transformou num livro grosso, escrito à mão, que continha página por página apenas palavras e termos isolados. Para cada palavra, ele anotava cuidadosamente o significado e qual poder mágico podia ser encontrado nela. Com o tempo, ele aprendeu que quase todas as palavras tinham sua própria magia, se fossem ditas no momento certo, da maneira certa e no lugar certo. Mas vamos deixar a história começar pelo início. O ainda jovem troll Pollux, que tinha uns 60 anos de idade, procurava desesperadamente seus óculos de leitura uma vez e não conseguia encontrá-los. Você precisa saber que os trolls podem viver muito tempo e um troll jovem já pode ter quase 100 anos nas costas. Os trolls realmente velhos chegam facilmente a várias centenas de anos. Então, Pollux estava mais uma vez procurando desesperadamente por seus óculos. Como ele simplesmente não conseguia encontrá-los, a palavra danado escapou de sua boca. Quase assustado com a independência da sua própria língua, ele levantou a cabeça de supetão. E o que vocês acham que aconteceu? Os óculos deslizaram para o seu nariz, porque ele os tinha empurrado para cima da testa, até a raiz do cabelo, e com o tempo tinha se esquecido deles lá em cima. Pollux ficou muito surpreso. Os óculos estavam de volta ao lugar, e ele concluiu que apenas a palavra mágica danado era a culpada pelo que tinha acontecido. Ora, essa é uma palavra muito boa, vou anotá-la agora mesmo para não esquecê-la tão cedo. Naquela época, Pollux ainda não imaginava que havia começado a construir uma coleção de palavras surpreendentemente grande. Com o passar dos anos e décadas, acumulou-se um tesouro incrível de palavras estranhas. Havia palavras como eita, vixi, caramba, Nossa Senhora, vapt-vupt, macacos me mordam, puxa vida, cruz credo, e muitas outras. Mas o que fazer com todas essas palavras, além de tomar cuidado para que nenhuma delas escape? Pollux pensou nisso numa tarde de janeiro com muita neve. Ele estava sentado confortavelmente em sua poltrona de orelhas e refletia sobre o problema. O que se pode fazer com todas essas palavras maravilhosas? Pollux pensou por muito tempo e, a princípio, não conseguiu encontrar nenhuma solução. O tempo passou e Pollux ficou sentado e sentado, pensando e pensando. E então, clique! Num dia ensolarado de agosto do mesmo ano, ele deu um pulo da sua poltrona e teve certeza do que fazer. Ele tinha uma solução. Se eu colecionei tantas palavras, é muito provável que alguém sinta falta de uma ou outra palavra. Ele queria começar imediatamente a procurar as pessoas a quem poderia ajudar com uma ou outra palavra. Mas primeiro, ele queria fazer um chá, comer algo gostoso, aparar a longa barba e tomar um banho. Afinal, ele tinha passado alguns meses sentado ali na poltrona, pensando sobre sua questão. Na época dele, havia druidas, duendes, bruxas, curandeiras, elfos, outros sábios, trolls e um ou outro mago sério, além das pessoas e animais normais. Feitiços e minhas palavras mágicas da coleção, de alguma forma isso deveria funcionar. Ora, se isso não combinasse... Pollux continuou pensando. Estava muito encantado e animado, e no dia seguinte, partiu para encontrar o troll mais velho de todo o condado. Naquela época, ainda não existiam municípios e estados. O reino era dividido em chamados condados. Caro Pollux, cumprimentou o ancião troll superior,
ao nosso velho conhecido. Você fez uma longa viagem, o que o levou a vir até aqui fora da época da Grande Assembleia. Quis saber o Troll Superior Mergen Knoll. A Grande Assembleia eram as grandes reuniões que aconteciam a cada 5 anos. Lá eram discutidos todos os assuntos do reino e na Assembleia do Condado, os do Condado. Pois é, caro Mergen Knoll, foi um longo caminho, mas eu o percorri com prazer. No caminho, a gente sempre encontra muitos velhos e queridos amigos, faz uma parada, fica um pouco, come junto e, finalmente, parte para a próxima parada. Mas finalmente cheguei até você e, claro, não esqueci do meu pedido. Mas antes de tudo, quero te entregar meu presente de boas-vindas. Com essas palavras, Pollux tirou uma bolsinha de couro de sua ampla capa. Aqui estão as sementes da árvore da vida que você queria há tanto tempo. Você vai ver que, em uns 5 anos, terá uma árvore magnífica no seu jardim e poderá se deleitar com suas flores e folhas. Que bom que você se lembrou disso, velho amigo. Venha, sente-se comigo, beba um copo de vinho. Você deve estar cansado, com fome e com sede depois dessa longa viagem. Na verdade, Pollux estava viajando há cerca de 4 luas. Um banho também lhe faria bem, pensou consigo mesmo. Depois de uma refeição farta, bastante e bom vinho de mel e conversas sobre isso e aquilo, Pollux finalmente voltou ao seu pedido. Mestre Mergen Knoll, ele começou. Eu gostaria de saber se o senhor tem uma lista com todos os elfos, druidas, curandeiras, bruxas e magos do reino. O que você pretende fazer com todas essas pessoas? Mergen Knoll ficou curioso. Claro que tenho essa lista, já que sempre convido todos para a grande assembleia. Bem, eu quero entrar em contato com todos eles e conversar, porque tenho uma ideia de como poderia oferecer meus serviços. Você sabe que acumulei uma coleção considerável de palavras ao longo de muitos anos. Agora, quero dar um propósito a essa coleção de palavras, e pensei na possível valorização dos meus serviços por essas pessoas. Isso parece muito empolgante, por favor, me conte no que isso vai dar. Com isso, o mestre Mergen Knoll entregou ao nosso troll Pollux uma lista escrita à mão com muitos nomes e lugares onde essas pessoas poderiam ser encontradas. Como só tenho uma lista, você vai ter que se sentar e copiá-la com muito capricho, pois é claro que não posso lhe entregar minha única lista completa de druidas. Assim, nosso Pollux ficou sentado por alguns dias na boa sala, à mesa do mestre Mergen Knoll, com uma pena de ganso bem apontada na mão, escrevendo com tinta e letras lindas um nome e seu endereço após o outro, caprichosamente, em um pedaço de pergaminho. Em seguida, ele enrolou as folhas, guardou-as bem em sua mochila, despediu-se com muitas palavras do mestre Mergen Knoll e partiu para a longa viagem de volta para casa. A cada parada, ele olhava os nomes e locais da lista e havia toda uma série de magos, druidas, elfos, bruxas e curandeiras em seu caminho de volta. Sempre que era recebido, ele ia direto ao ponto. Bem, o mais direto que um troll consegue ir, para apresentar o seu pedido. Imaginem que vocês estão preparando uma poção mágica, têm todos os ingredientes, anotam a receita e usam uma das minhas palavras mágicas em uma fórmula mágica. Assim, outro mago muito longe daqui poderia realizar o mesmo feitiço usando a palavra mágica, e vocês poderiam usar as fórmulas e palavras mágicas dele para realizar uma magia que até então era desconhecida para vocês. Essa foi uma boa ideia para os druidas, elfos, bruxas, magos e curandeiras. Bastaria ler o que o colega fez em tal caso, dizer a palavra mágica, usar os mesmos ingredientes e o cliente seria ajudado. Sim, isso será uma coisa ótima. Os seres ficaram entusiasmados. De repente, certas barreiras seriam removidas, porque agora seria possível compartilhar o conhecimento sobre a magia, as ervas e sua eficácia uns com os outros. Como devemos proceder, caro Pollux? Bem, vocês podem escrever sua receita, sua fórmula mágica ou seu feitiço secreto e o efeito esperado, enviar para mim por pombo-correio e eu adicionarei uma palavra mágica. Então, escreverei tudo em um grande livro e no final, teremos um livro mágico de verdade. É possível copiá-lo e assim com o tempo, todo o conhecimento do reino
estará disponível para todos os seres mágicos. Uma fada, que ficou muito entusiasmada com a ideia, disse: "Um livro de feitiços." Exatamente, essa é a palavra certa. Estamos trabalhando em um livro de feitiços. De fato, após menos de 10 anos, o mesmo livro de feitiços estava à disposição de todos no reino. O primeiro exemplar foi copiado várias vezes por monges devotos, pois naquela época ainda não existiam impressoras ou fotocopiadoras, internet ou e-mails. E vocês querem saber como se chamava o primeiro livro de feitiços? Talvez vocês já tenham ouvido esse nome antes. Em letras grandes gravadas em couro, estava escrito na capa do livro a palavra Abracadabra. E assim chegamos ao fim do nosso conto de hoje.